Nós saudamos a todos que participam conosco desse programa na TV Manaim de Testemunhos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ouvindo, participando, assistindo o que Deus tem realizado em nosso meio, daquilo que é de mais maravilhoso, que é a operação do Senhor naquilo que é a operação dele no Evangelho, no momento que é anunciado a palavra dele. E um texto que nós vamos ler para esse momento está em Mateus 28, 18 e 19, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe que o texto bíblico diz assim, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. O poder dado a Jesus com toda a autoridade do Pai. E esse poder, essa autoridade está sobre nós. E nisso ele ordena, ele dá uma ordem. Ide, não é uma sugestão, é uma ordem dada por Jesus que tem todo o poder. E nesse poder que ele tem, ele diz, olha, ide, anunciai o Evangelho. Ou seja, estamos debaixo de uma ordenação, debaixo de um comando de Jesus para que esse Evangelho, essas boas novas sejam anunciadas. E quando nós estamos debaixo dessa autoridade, submissos a ela e cumprimos aquilo que Jesus tem dito, aí nós vemos de forma extraordinária o resultado desse trabalho para a nossa vida, para a vida daqueles que são alvos desse trabalho, porque o evangelista, ele recebe uma bênção, primeiro do que aquele que vai ser evangelizado. Ele saiu, ele está sob a ordem, já entendeu o governo do Senhor, entendeu a ordem dele e sai ao campo. E aí, ele participa de experiências maravilhosas daquilo que Deus tem feito. Todo o poder me foi dado. Ide, anunciai e batizando, ou seja, vai ter resultado, vai ter salvação. Vidas vão se definir, vão batizar nas águas, vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão provar do dom de Deus, daquilo de mais extraordinário que é a bênção da salvação. Agora, o pastor Júlio tem um testemunho a transmitir para nós compartilharmos juntamente com ele dessa experiência. Pastor Júlio. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui relatar uma experiência que o Senhor concedeu no interior do estado aqui do Espírito Santo, em uma das nossas igrejas, e é uma experiência até que envolve o grupo de acessibilidade, porque uma jovem nessa experiência, que não era da igreja, tinha um familiar, uma senhora, que era cadeirante, que pediu a ela que a levasse à igreja naquele dia. Era um sábado à noite, e ela pediu, olha, eu quero muito ir para a igreja hoje, me leva para a casa do Senhor. E aquela jovem disse a ela, olha, eu não vou poder porque eu tenho uma festa para ir com meus amigos. E ela insistiu muito, mas eu quero muito ir para a igreja hoje, eu quero estar na casa do Senhor. E por muito insistir, essa jovem a levou. Então a jovem não foi à festa, foi para a igreja levando esse familiar, essa senhora, que era cadeirante, e no culto o Senhor deu uma revelação que estava dando ali a uma jovem um livramento de morte. Ela saiu do culto feliz, alegre, voltou para sua casa e no outro dia ela foi à escola bíblica dominical mais uma vez, essa jovem, e aí ela já foi muito quebrantada, pediu para conversar com o pastor e o pastor se aproximou e ela disse, pastor, ontem eu não viria ao culto, eu tinha uma festa com meus amigos, era até numa cidade vizinha, mas por muito insistir eu vim trazer essa minha familiar aqui à igreja, que é cadeirante, eu vim empurrando, e o Senhor deu uma revelação aqui na igreja de que estaria dando livramento de morte a uma jovem. E essa jovem sou eu, pastor, porque ontem, os meus amigos indo para essa festa, houve uma colisão no veículo e a parte de trás do veículo, inclusive os assentos do banco de trás, foram totalmente destruídos. Os meus amigos estão bem, mas os dois estavam no banco da frente. E o banco de trás era exatamente o lugar que eu sempre ia com eles, quando a gente ia de carro, era o lugar que eu me assentava. Então eu tenho certeza que eu sou essa jovem e que Deus mudou a minha vida. Eu não estaria agora aqui de manhã conversando com o Senhor. E naquela manhã, ela se entregou ao Senhor Jesus, Deus deu a ela a bênção da salvação, uma família na presença do Senhor. Eu quero agora também
convidar o pastor Wallace e o pastor Ronald em seguida para relatarem mais 2 experiências para que o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu em uma das nossas igrejas aqui no interior do estado do Espírito Santo. Numa reunião do grupo de intercessão, na quinta-feira, o Senhor deu uma revelação. E o Senhor disse assim: eu quero que amanhã, sexta-feira, às 20 horas, faça uma serenata num determinado local. O Senhor revelou até o ponto, o local onde deveria ser feita a serenata. Nós ali oramos ao Senhor, pedimos uma intercessão, e o Senhor deu outro dom, uma visão, onde Ele mostrava que os irmãos, quando saíam da igreja para ir no local cantar, eles levavam uma tocha de fogo. E quando cantava naquele local, aquele fogo entrava dentro daquela casa. E assim, nós ali estivemos intercedendo, orando por esse trabalho, para que o Senhor pudesse cumprir aquilo que Ele estava mostrando e revelando. Na sexta-feira, reunimos o grupo de louvor, alguns irmãos da igreja, chegamos mais cedo, fizemos um período de oração, oramos com imposição de mãos pelos irmãos e fomos no local, cumprimos a revelação, cantamos os louvores que o Senhor havia direcionado e retornamos. No sábado, durante o culto, durante todo o culto, uma senhora com 3 filhas, ela se quebrantou o culto todo. Chorou o culto todo, glorificando a Deus, e no término do culto nós fomos ali dar assistência a ela e ouvi-la saber o que estava acontecendo quando ela nos deu a notícia: olha, ontem à noite eu coloquei minhas filhas para dormir mais cedo, quando todas elas estavam dormindo, eu já tinha preparado vários remédios para tomar, porque o único pensamento que eu tinha era tirar minha própria vida. Mas quando eu estava pronta para fazer isso, vocês começaram a cantar no portão da minha casa. E parece que algo entrou dentro da minha casa, eu senti um calor tão forte, parecia que tinha fogo dentro do meu lar. E eu não conseguia mais fazer nada, eu só conseguia chorar e pedir a Deus socorro. De joelhos eu glorifiquei a Deus, porque eu disse: olha, se Deus está cuidando da minha vida agora, eu vou buscar esse Deus, eu vou servir esse Deus. Então hoje eu estou aqui com as minhas filhas e é aqui que nós queremos permanecer para estar na presença desse Deus que salvou a minha vida. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Queremos aqui deixar uma experiência daquilo que é fundamental quando Deus tem para nós uma direção para as nossas vidas. Nós tivemos em um lugar fazendo uma evangelização e fomos na casa de uma das nossas irmãs e o pai dela falou que a neta estava precisando fazer um tratamento nos seus ouvidos e era uma criança de menos de 1 ano. E quando o Senhor falou que naquele momento ele estava fazendo uma operação no ouvido daquela criança, as pessoas ficaram assim paradas sem saber o que aconteceria. Mas uma semana depois, quando a mãe foi na consulta com a médica até falou assim: por que você fez a cirurgia com outra pessoa e não falou comigo? E ela falou assim: nós não fizemos cirurgias com outro médico. É a segunda vez que eu estou voltando aqui para que você possa resolver. E aí ela falou assim, ela mostrou para a mãe uma marca no ouvido da criança que tinha feito aquela cirurgia. E quando ela voltou para casa e falou com o pai falou assim: lembra que o Senhor falou que estava fazendo uma cirurgia no ouvido da sua filha? E aí ela falou assim: realmente eu lembrei. Aí ela voltou falando com a médica que foi uma experiência que foi Deus que fez aquela cirurgia. E ela voltou glorificando e ela ficou mais muito voltada para estar na presença do Senhor, porque Deus deu a promessa e cumpriu tudo isso. Amém? A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos edifica. A palavra que nós vemos, o testemunho, aquilo que Deus operou é para a nossa edificação. Por isso é importante atender esse comando. Ide, vá você também, anuncie, e você vai ver quantas experiências o Senhor vai conceder a você e àqueles que forem
alvos desse trabalho maravilhoso de anunciar as boas novas. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.